Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Alexandre e você está no canal da Palavra. O texto bíblico que nós vamos analisar hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 20, onde nos fala acerca da vitória que Josafá teve contra aquelas nações que vieram ao encontro a ele. Josafá, ele foi um rei bondoso que andou nos caminhos de seu pai, nos caminhos que Davi andou, seguindo ao Deus verdadeiro e não seguindo aos outros deuses daquela época. Ele andou nos caminhos de Davi e com isso o Senhor lhe deu muito poder, riqueza e glória. Diz a Bíblia que o seu poder e riqueza cresciam continuamente. Mas Josafá também, ele foi um rei que tomou algumas atitudes erradas. E uma dessas atitudes foi a sua aliança com o rei Acabe. Essa aliança, ela foi considerada perigosa porque Acabe, ele foi o pior, se não um dos piores reis que a nação de Israel já teve. Então, Josafá, ele fez essa aliança com Acabe através de um casamento com seu filho Jeorão com a filha de Acabe, Atalia. E essa aliança ela foi considerada perigosa porque, além de Josafá ele quase ter perdido a sua vida naquela batalha em Ramote Gileade, também fez com que a nação de Judá viesse a se contaminar novamente quando seu filho Jeorão assumiu o reinado. Deus só não destruiu completamente aquela nação quando o filho de Jeorão assumiu, por causa da aliança que ele tinha feito a Davi, por causa daquela promessa que haveria sempre uma lâmpada acesa na descendência de Davi. Não se apagaria jamais essa lâmpada, mas a nação de Judá, ela veio se contaminar completamente após a morte de Josafá. Então essa aliança, ela foi perigosa por causa dessas situações. E mesmo ele tendo ouvido a profecia que Micaías fez acerca do rei Acabe, que ele morreria naquela batalha, mesmo assim ele ignorou totalmente e foi para aquela batalha. E após aquela batalha, onde Acabe ele acaba perdendo a sua vida e Josafá por pouco ele quase perde a dele, ele só não perdeu por causa da misericórdia do Senhor, porque ele clamou o Senhor naquela batalha e Deus lhe deu o livramento. Mas quando Josafá ele volta para a sua terra, para a cidade de Jerusalém, ele é advertido pelo profeta Jeú, que diz: "Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles a quem o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar o Senhor." Então mesmo Josafá, ele tendo seu coração voltado para o Senhor, em seguir as coisas ali do Senhor, tirar os altares de Baal daquela terra, mesmo assim o Senhor não deixou passar aquela situação. Aquela aliança que ele fez com o rei Acabe teria um preço. E o preço nós encontramos aí em 2 Crônicas, capítulo de número 20, onde no versículo 1 nós vemos que os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantam e vão de encontro a Josafá para pelejar com eles. Mas a pergunta é: o que Josafá ele fez para poder sair dessa situação? Porque se nós formos continuar lendo o texto, nós veremos que no versículo de número 3 do capítulo 20, que Josafá, ele temeu aquela situação, ele teve medo. Podemos até dizer que Josafá, ele estava em um meio de um vale, cercado, rodeado de inimigos. Mas o que Josafá fez? A primeira atitude que nós encontramos está no versículo de número 12, quando ele diz: "Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti." Nessa oração, Josafá ele expõe para Deus toda a sua situação, bem como os seus temores. Mas o interessante é o que está escrito no final deste texto, quando ele diz que os seus olhos estão postos no Senhor. Então a primeira atitude que Josafá fez foi olhar para Deus. Quando estamos passando por situações semelhantes a essa que Josafá passou, situações de desesperos, de angústia, de nada vai adiantar ficarmos parados e olhando para os nossos problemas, porque quanto mais nós ficarmos nessa situação, mais tenso fica o negócio e só o que nós podemos fazer é gastar energia em vão. Há momentos em nossa vida que chegamos até a ficar sem reação, sem o que fazer, porque
vem tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades que chegamos a até mesmo parar pelo caminho. Mas aí nós olhamos para trás e vemos tudo aquilo que nós enfrentamos para poder chegar até aqui. Olhamos para frente e só vemos obstáculos, lutas, provações, barreiras que ainda teremos que enfrentar para chegar aonde Deus quer que chegamos. Olhamos para o lado, para o outro e muitas das vezes não encontramos ninguém. E muitas das vezes nós nos desesperamos e olhamos para baixo e começamos a chorar e dizer que não dá mais para continuar. Mas aí, quando nós olhamos para o alto, levantamos a nossa cabeça, assim como Josafá, e olhamos para o alto, nós encontramos o Senhor Jesus com as suas mãos estendidas, pronto para nos ajudar, dizendo: tem jeito sim, levanta e anda. Quando tudo parecer perdido na sua vida, meu irmão, a melhor coisa a se fazer é olhar para o alto e contemplar o socorro do Senhor na sua vida. O salmista vai dizer no Salmo de número 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando tudo parecer perdido na sua vida, a melhor coisa é olhar para o alto e contemplar a ajuda, o socorro do Senhor na sua vida. A segunda atitude que Josafá tomou foi confiar no Senhor. Olha só o que o profeta Jaziel disse para Josafá. Versículo de número 15, ele diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Isso quem disse foi o profeta Jaziel ali para o rei Josafá, após ele ter terminado a sua oração. O mesmo rei Josafá que antes estava amedrontado, agora passa a ficar confiante no Senhor, que disse que pelejaria por ele através do profeta Jaziel. Porque se ele fosse olhar para o número de inimigos que viriam sobre ele, veriam que não teriam chance alguma de vencer aquela batalha, porque era muita nação, era 3 povos diferentes que vinham ao encontro à nação de Judá. E eles veriam ali que não teriam condição nenhuma. Mas Josafá, além de ter olhado para o Senhor, ele também depositou a sua confiança nele, que disse que pelejaria naquela batalha. Josafá, ele não temeu, mas ele confiou no Senhor. O mesmo fazia Davi em suas batalhas. Davi, ele vai escrever o Salmo de número 27, é um salmo de extrema confiança. E ele diz ali nos 3 primeiros versículos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e inimigos, se levantaram para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O Salmo de número 125 diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor também está à volta de seu povo, desde agora e para sempre. Além de Josafá ele ter olhado para o Senhor, ele também depositou a sua confiança nele. E assim devemos ser nós, que nós venhamos também a olhar e passar a confiar no Senhor em meio a situações difíceis. A terceira atitude encontramos no versículo de número 17 do capítulo 20, que diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então a terceira atitude foi que Josafá, ele tomou uma posição e deixou Deus agir. Como rei e maioral do exército, Josafá ele precisava tão somente tomar uma posição e deixar Deus agir, porque ele precisava resolver todas as situações sozinhas, porque ele era o rei, ele era o comandante daquela batalha. Mas naquela situação, Deus só mandou ele tomar uma posição, porque ele disse claramente que a peleja, eles não teriam que pelejar, somente parar e ver que a vitória chegaria. Ele precisava ali ter total confiança no Senhor, que disse que pelejaria por eles. É bem certo
que muitas das vezes queremos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças e muitas das vezes o resultado é que acabamos quebrando a cara. Eu digo isso porque já aconteceu várias vezes comigo. No momento em que eu pensei que eu era capaz de fazer com as minhas próprias forças, com a minha própria capacidade, eu quebrei a cara algumas vezes. E foi naqueles momentos em que eu reconheci e me humilhei diante do Senhor, foi que Ele usou de misericórdia comigo e disse que estaria entrando com providência na minha causa, porque eu havia reconhecido que eu não era capaz de fazer aquilo sozinho. Mas será que se Deus hoje pedir para que você não fizesse nada diante dessa situação que você está enfrentando, tão somente tomasse uma posição e deixasse Ele agir, será que você conseguiria? Olha o que ele diz aqui no versículo de número 17. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Foi a mesma situação que o povo de Israel enfrentou quando eles saíram ali do Egito, da terra da escravidão, liderado por Moisés, e agora passaram a peregrinar no deserto. Quando eles começam a andar pelo deserto, o primeiro desafio que eles enfrentam foi o Mar Vermelho. E ali eles não podiam fazer nada, porque na frente estava o Mar Vermelho, atrás vinha o exército de Faraó, e se eles fossem tentar contornar aquele rio, veriam que não teriam condições. Dos dois lados havia uma montanha, de um lado a montanha Piairote e do outro Baal-Zefron. Então eles estavam ali no meio de um vale, cercados, e o que eles poderiam fazer? Absolutamente nada. Moisés parou e disse para o povo em Êxodo 14:13: Não temais, estais quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis novamente. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O que é para Deus fazer, homem nenhum consegue. Então deixe Deus agir na sua vida, meu amado, e não tente interferir, porque em Isaías 43:13 ele vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus estiver operando em sua vida, meu irmão, quem é qualquer pessoa, quem é o homem, quem é o diabo, quem é o demônio que for, que pode impedir o agir de Deus na sua vida? Ninguém. Mas você tem que tomar uma posição e deixar Deus agir. A quarta atitude foi que Josafá, ele também teve fé. Será que você também tem tomado uma posição de fé? A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você acha que Josafá, ele viu aquela grande multidão vindo sobre ele? Você acha que Josafá, ele viu eles vencendo aquela batalha sem mesmo que antes acontecesse ou sequer que eles tirassem a espada da bainha para lutar? Josafá, ele não viu nada disso não, mas ele acreditou, ele creu, ele teve fé, porque quem disse não foi o homem, quem disse foi Deus, e se Deus disse, ele é fiel para cumprir. Agora tem gente que só de imaginar o tamanho do obstáculo, o tamanho da dificuldade, o tamanho da luta que vem pela frente, já se borra todo. Imagine se vê então. Olha o que diz no versículo 20, no finalzinho: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crer é você ter fé. E fé, de acordo com Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é você crer naquilo que você não está vendo e crer naquilo que você está esperando. Isso é ter fé. Isso é crer. E Josafá, ele creu. Josafá, ele teve fé. Ele não deixou que aquela situação abalasse a sua fé. E assim devemos ser nós. Não devemos deixar que as circunstâncias da vida venham a abalar a nossa fé. Devemos crer que Deus, ele peleja por nós. Devemos crer que Deus irá cumprir em nossas vidas tudo aquilo que Ele nos tem prometido. Sabe para quê? Para que no final o nome dele venha a ser glorificado e exaltado em nossas vidas. Jesus, ele disse em Marcos 9:23, se tu crê, tudo é possível ao que crê. Então creia, tenha fé, assim como Josafá teve. A quinta e última atitude que Josafá teve foi que ele adorou a Deus. Adorar é nada mais do que você reconhecer como Deus e prestar culto.
O louvor é uma expressão da adoração, onde você diz o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus fez por sua vida. Então essa é a definição de louvor e adoração. E após Deus ter falado através do profeta ali a Josafá, diz a Bíblia que Josafá e o povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém se prostraram com seus rostos em terra e adoraram ao Senhor. Depois disso, eles tomaram imediatamente posse da palavra e os levitas agora começaram a louvar a Deus através de cânticos de louvor. E se tem uma coisa que devemos fazer, independente da situação que nós estivermos passando, é adorar, é louvar e exaltar o nome do Senhor. Quando Paulo e Silas eles estavam na prisão, eles não estavam na bênção, e sim na prova. E o que foi que eles fizeram? Eles começaram a louvar, a exaltar o nome do Senhor. E o que foi que aconteceu? As correntes se quebraram e as paredes caíram por terra e Deus os salvou daquele lugar. Quando Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele e Sara teriam um filho já em idade avançada, diz a Bíblia que Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, e não olhou para o seu ventre amortecido, o seu próprio corpo amortecido, e nem tampouco para o ventre de Sara, que também estava amortecido, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E se tem uma coisa que nós devemos fazer, independente da situação que estivermos passando, é isso. É adorar a Deus, é glorificar e exaltar o teu santo nome. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças é você agradecer a Deus, é você louvar e exaltar o teu santo nome, sabe? Porque se nós querermos ser abençoados, devemos glorificar a Deus. Se nós estivermos na prova, devemos glorificar a Deus. Se nós estivermos na bênção, também devemos glorificar a Deus. Independente da situação que estivermos passando, devemos glorificar a Deus. Porque em Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E amém. E aí, olhando para a Bíblia, eu vejo porque Davi ele foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Porque Davi, apesar dos seus erros e defeitos, Davi ele era um adorador como nenhum outro foi na Bíblia. É de Davi o Salmo de número 34, verso 1, que diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o teu louvor estará continuamente na minha boca. É de Davi também o Salmo de número 71, verso 8, ele dizendo: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. O Salmo de número 107, pelo menos 4 versículos desse texto vai dizer a mesma coisa, dizendo assim: louvem ao Senhor pelas suas bondades e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo de número 150, verso 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. O segredo da tua vitória também está na força da sua adoração. Josafá, ele mandou cantores seguirem à frente daquela batalha. E quando aqueles cantores iam louvando e exaltando o nome do Senhor, o Senhor, ele fez uma confusão no meio daquelas outros povos que vinham de encontro, de maneira que uns começaram a matar os outros. E quando o povo de Judá ali, o exército de Judá, chegaram naquele local, simplesmente eles se depararam com a pilha de cadáveres mortos, porque o Senhor havia dado a vitória para o seu povo. E Deus, ele não só deu a vitória para o seu povo, como também os abençoou grandemente, porque aqueles espólios ali de guerra, de batalha, eram materiais preciosos, era ouro, era prata, e eles demoraram ali cerca de 3 dias para poderem levarem tudo para a sua cidade. Mas ao 4º dia, a Bíblia vai dizer que eles se reuniram naquele local e deram glória a Deus. E assim será na sua vida. Quando Deus te abençoar, a vitória vai ser tão grande, mas tão grande, que vai ser de uma medida recalcada, transbordante e sacudida na sua vida. E o principal disso tudo é que no final você ainda vai passar a glorificar ao nome do Senhor. E se você acha que parou por aí, não.
A impressão que a vitória causou nas outras nações fez com que as outras nações temessem a Judá. E a Bíblia vai dizer que por aqueles tempos ninguém mais ousava atacar ou guerrear contra a cidade de Judá, porque o Senhor havia dado uma grande vitória, abençoado e também trazido paz para aquela nação. O versículo de número 26 desse mesmo capítulo vai dizer assim: E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. A tradução da palavra Beraca, ela pode muito bem ser traduzida por louvor ou bênção. Então podemos dizer que Josafá, ele saiu do meio daquela situação de desespero na qual ele estava e foi conduzido até o vale, onde ali eles louvaram ao Senhor e Deus os abençoou grandemente. E que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração. Que em meio a situações de desespero, de angústia, que você possa vir a fazer que nem Josafá fez. Primeiro, olhar para Deus. Segundo, passar a confiar no Senhor. Terceiro, tomar uma posição e deixar Deus agir. Quarto, ter fé. E principalmente no final disso tudo, que você possa vir a louvar e exaltar o Senhor pela vitória, pela conquista que Ele te dará. Se você gostou desse vídeo, pode se inscrever aí no canal, dar o seu like, dar o seu joinha. Você pode me conhecer um pouco melhor através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram, estão aí embaixo na descrição. Por hoje é só, fique com Deus, fique na paz, até o próximo vídeo e até mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. E para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.